E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre triângulo retângulo e das relações trigonométricas presentes nele, beleza? Então nós temos aí, triângulo retângulo é todo aquele triângulo em que tem um ângulo reto. Ângulo reto, como nós sabemos, é um ângulo de 90 graus, ele fica localizado aqui no ponto A, beleza? Os outros ângulos nós vamos chamar de ângulos agudos, beleza? Lembrando que um ângulo agudo é um ângulo que é maior que zero, então alfa maior que zero e menor que 90, tranquilo? Isso aqui vai ser um ângulo agudo, beleza? E nós temos o seguinte, no triângulo retângulo nós temos o teorema de Pitágoras, que relaciona os lados desse triângulo. Então vamos ver aqui com mais calma o teorema de Pitágoras. O que é que o teorema de Pitágoras fala pra gente? Dado o triângulo retângulo, aqui nós temos o triângulo ABC, beleza? Ele é retângulo, pois nós estamos vendo aqui o ângulo reto, tranquilo? E o que é que o teorema de Pitágoras fala pra gente? Em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, o que é que significa isso? Então, eu tenho aqui a hipotenusa é o maior lado, é o lado que está de frente para o ângulo reto, beleza? Então, vai ficar o seguinte, ó, A ao quadrado, que é a hipotenusa, beleza? Vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, esse é o famoso teorema de Pitágoras. Tranquilo, galera? Vamos utilizar isso aí bastante durante o nosso curso em vários assuntos, beleza? Muito útil. Então vamos lá, vamos ver aqui algumas aplicações do teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Então nós temos aí, ó, podemos deduzir num quadrado a relação entre a medida D da diagonal, beleza? E de L, que é o lado do quadrado. No triângulo equilátero, lembrando o que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados congruentes, todos os lados iguais, beleza? No triângulo equilátero, a gente pode encontrar a medida da altura desse triângulo em função do lado, beleza? Então vamos fazer isso aí nas duas figuras. Primeiro vamos fazer a diagonal do quadrado. Então, você observa aqui que eu tenho dois triângulos retângulos, chamando esse triângulo amarelo aqui e esse triângulo branco, beleza? Então, vamos desenhar esse triângulo aqui na frente. Então, vai ficar aqui o seguinte, ó. Então, nós temos aqui o ângulo reto, vamos fazer esse triângulo aqui, ó. Aqui A, B e C, beleza? No caso ali é D, né? A, B e D. Tranquilo? Aqui a hipotenusa vai ser a diagonal, que é o que a gente quer calcular. E os catetos serão o lado do quadrado. Então, beleza. Aplicando aí o teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. Posso extrair a raiz quadrada, certo? Esse 2 que está como potência passa como raiz quadrada. Então vai ficar D vai ser... Não faz sentido eu colocar mais ou menos. Por quê? Porque a diagonal é a medida do quadrado. Beleza? Então não pode ser negativo. Então por isso que aqui coloco só a raiz quadrada direto. Então fica raiz quadrada de 2L ao quadrado. Então vai ficar, diagonal do quadrado vai ser, esse 2 aqui, como o índice do meu radical aqui é 2, ó, ele vai simplificar aqui. E esse meu L vai sair de dentro do radical. Então vai ficar como? L raiz de 2. Então essa é a diagonal do quadrado em função do seu lado. Beleza? Agora vamos calcular a altura do triângulo equilátero em função do seu lado. Então, beleza. Do mesmo esquema, nós temos aí
triângulo retângulo, beleza? Tá aqui o ângulo reto, ó. Então, nós precisamos calcular a altura desse triângulo, beleza? Então, vai ficar o seguinte. Aqui eu tenho, ó, hipotenusa e aqui eu tenho os dois catetos. Então, como é que fica? Hipotenusa ao quadrado vai ser o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2, vamos colocar assim, ó, ao quadrado. Tranquilo? Eu quero calcular a altura, não é isso? Então, vamos isolar ele. Então, vai ficar, ó, a altura ao quadrado vai ser L ao quadrado. Esse termo tá somando, beleza? Esse termo aqui tá somando. Vou passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar menos L ao quadrado sobre 4. Já elevei ao quadrado, beleza? Como os dois aqui estão elevados ao quadrado, ó. L ao quadrado é L ao quadrado, L elevado ao quadrado é L ao quadrado. E 2 elevado a 2 é 4. Beleza, então nós temos aí, ó. Vamos colocar aqui em cima para ter mais espaço. Vou colocar aqui no cantinho. H ao quadrado vai ser. Como é que eu resolvo isso aqui, ó? Então, posso passar esse 4 multiplicando aqui, ó. 4 que multiplica L ao quadrado menos L ao quadrado. Vai ficar quanto? 3L ao quadrado dividido para 4. Mesma coisa da diagonal, né? Por ser uma medida de um lado, não pode ser negativo. Então, eu vou apenas extrair a raiz quadrada. Ó. Esse 2 aqui vai passar como raiz quadrada. Então, vai ficar H vai ser raiz quadrada de 3L ao quadrado dividido para 4. Então, isso aí vai ficar como? H vai ser... Esse L que está elevado ao quadrado, ele vai sair do radical. Mesma coisa que aconteceu na diagonal, né? E a raiz quadrada de 4 eu consigo calcular, é 2. Beleza? Então, isso aí vai ficar L raiz de 3 dividido por 2. Essa é a altura de um triângulo equilátero. Tranquilo? Então, beleza. Então, nós vamos agora, ainda no triângulo retângulo, falar sobre as relações trigonométricas presentes nele. Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Então, nós temos o seguinte. Seno, que a gente já falou na função, né? A gente viu função seno, função cosseno. Nós temos que o seno é a razão, lembrando que razão é uma divisão, beleza? A razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Vamos já ver com calma como é que relaciona isso aí. Vamos só ver o cosseno logo. O cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente e o ângulo, que é a medida da hipotenusa. Beleza? Nós temos que no seno é o oposto e no cosseno é o adjacente. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o adjacente. Então, vamos ver como é que funciona isso aí na prática. Então, nós temos o seguinte. Temos aí um triângulo retângulo, beleza? Triângulo ABC. E aqui nós temos as medidas dos lados. Aqui eu tenho o cateto, aqui eu tenho outro cateto e aqui eu tenho a hipotenusa. Tranquilo. Primeiro nós vamos fazer sobre o seno. O que é o seno mesmo? É a razão entre a medida do cateto oposto e a hipotenusa. Então, beleza. Vamos escolher em qual ângulo nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar com o ângulo C. Beleza? Porque a gente poderia também trabalhar com o ângulo B, sem problema nenhum. Mas vamos trabalhar com o C. O lado oposto a esse ângulo é o lado que está de frente para ele. Ou seja, de frente para o C, está o Czinho, cateto C. Então, o seno desse ângulo C, que a gente está trabalhando aqui, vai ser quem? A medida do cateto oposto, que é o Czinho, dividido pela hipotenusa, que é o A. Beleza, essa daí é o seno.
Show de bola. Agora vamos calcular o cosseno e a hipotenusa. Então, beleza. Cateto adjacente é o cateto que está do lado desse ângulo. Beleza? Então, se o ângulo é o C, o cateto adjacente é esse cara aqui, ó. É o B. Então, vai ser cosseno desse ângulo C vai ser B, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Show! Agora vamos para a tangente. A tangente vai ser tangente do ângulo C. Vamos ver aqui, é a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto a gente já viu que é o C e o adjacente é o B. Então, isso aqui vai ser C sobre B. Beleza. Guarda essas relações aí que a gente vai utilizar daqui a pouco. Então, tranquilo. Sabendo que essas são as relações trigonométricas, nós podemos fazer o seguinte, ó. Relações entre o seno, o cosseno e a tangente. A gente pode relacionar essas medidas, beleza? E nós vamos encontrar essas igualdades aí, ó. Como é que a gente chega nelas? Tranquilo? Então, vamos aqui, ó. Dado o triângulo retângulo aí, beleza? Nós vamos tentar relacionar o seno com o cosseno de tal forma que a tangente vai ser o quociente entre eles dois. Beleza? Então, eu tenho o seguinte, ó. Vamos voltar lá na nossa relação que a gente tinha, ó. Nós temos aqui, ó. Se eu pegar o seno desse ângulo aí, C. Vamos colocar aqui, seno de C. Seno de C. Dividido por cosseno de C. O que é que acontece? Seno de C é quanto? Seno de C é C sobre A. Beleza. E o cosseno de C? Cosseno de C é B sobre A. Tranquilo. Então, eu tenho aí uma divisão entre duas frações. Como é que eu faço isso? Eu repito a primeira, eu conservo a primeira, certo? C sobre A. E multiplico pelo inverso da segunda. No caso aqui, A sobre B. Beleza. Aí eu tenho aí, ó. Esse A está multiplicando em cima e está dividindo embaixo. Eu posso simplificar. O que é que vai acontecer? Vai ficar C sobre B. E quem é C sobre B? É justamente a minha tangente. Então, nós temos que a tangente desse mesmo ângulo pode ser encontrada, escrita da seguinte forma: o seno do ângulo em questão dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo. Beleza? Nós chegamos aí na nossa primeira relaçãozinha, de que a tangente de um ângulo é sempre o seno daquele ângulo dividido pelo cosseno. Beleza. Agora, como que a gente encontra essa segunda relação? Essa segunda relação aqui, como é que ela acontece? Então, se você tem a relação do Teorema de Pitágoras, o que é que o Teorema de Pitágoras diz? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza, a gente viu isso aí, Teorema de Pitágoras. Beleza. Agora, se eu dividir todo mundo aí por A ao quadrado, o que é que vai acontecer? Dividindo todo mundo por A ao quadrado vai ficar A ao quadrado dividido por A ao quadrado, beleza? Isso aí vai ficar B ao quadrado dividido por A ao quadrado. Lembrando que eu estou dividindo todo mundo por A ao quadrado, beleza? Então, vai ficar o seguinte. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1, beleza? E
eu tenho que b ao quadrado dividido por a ao quadrado, eu posso escrever simplesmente como b dividido por a elevado ao quadrado, pois ambos estão com o mesmo expoente. Mesma coisa eu posso fazer do outro lado, ó. C sobre a elevado ao quadrado. Beleza. Agora, quem é b sobre a? Quem é b sobre a e quem é c sobre a? Voltando lá na nossa relaçãozinha que a gente coisou, ó, a gente viu, b sobre a é o cosseno e c sobre a é o seno. Então, isso aí na realidade é o seguinte, vou fazer aqui, continuar aqui, ó. Seno ao quadrado de um ângulo, vou chamar aqui de ângulo qualquer, um ângulo alfa, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Aqui, ó, a igualdade. Então, nós chegamos aí na relação conhecida como relação fundamental da trigonometria. Tranquilo, galera? Então, vamos encontrar aqui a segunda expressão. O que é que essa expressão está dizendo para a gente? Deixa eu só apagar aqui para melhorar aqui o espaço para a gente. Ele está dizendo o seguinte, ó, cosseno de um ângulo, cosseno do ângulo alfa é igual a seno de 90 menos alfa. O que é que significa isso? Se nós formos pegar, por exemplo, vamos olhar aqui para esse triângulo. Vamos calcular aqui o seno desse ângulo aqui. Seno de B vai ser Bzinho sobre A. Beleza. Agora vamos calcular o cosseno dele. Cosseno de B vai ser C sobre A. Tranquilo. Agora vamos aqui para o outro ângulo, ó. Seno de C vai ser C sobre A. Lembrando que agora o oposto é isso aqui, beleza, galera? É o que está de frente. E o cosseno de C, cosseno desse ângulo C, vai ser B sobre A. Olha aqui que interessante, ó. Nós temos que o seno do ângulo B, ele é igual ao cosseno do ângulo C. Beleza? Então, vamos anotar isso aí, ó. Seno de B é igual ao cosseno de C. Tranquilo? E a mesma coisa acontece com o outro, ó. Seno de C é igual ao cosseno de B. Ou seja, esses ângulos aqui, ó, são complementares. O que é que significa? Que quando eu somo eles dois, se eu somar o ângulo B mais o ângulo C, isso aqui vai dar 90 graus. Beleza? Então, significa que B é igual ao complemento. Olha aqui. Beleza? Então, se nós fizermos seno de um ângulo qualquer, eu sei que isso aí vai ser igual ao complemento, o cosseno do complemento. Ou seja, cosseno de 90 menos alfa. Show? Que é o que acontece aqui, ó, na nossa segunda relação. Tranquilo? Assim como o cosseno de um ângulo alfa vai ser o seno de 90 menos alfa, que é o complemento. Show de bola, galera. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima. Valeu!